conhecido como Life. Comecei fazendo grafite no final de 2009, depois que eu vi 2 grafiteiros fazendo grafite perto da minha casa, eu me interessei pelo que eles estavam fazendo e procurei saber como que eu aprendia aquilo que eles estavam fazendo. O interesse pelo grafite inicialmente foi só por ver esteticamente e gostar. Eu sempre gostei de desenhar desde pequeno e eu estudava no centro e sempre via os grafites pela Avenida Brasil, pela Presidente Vargas, que tinha muito. Então eu me interessei por aquilo. Aí um dia, voltando da escola, eu vi o grafiteiro Rena pintando e eu me interessei, mas não por uma forma de protesto, uma forma de estética, nada, só porque eu gostava de desenhar e achei aquilo legal. Procurei saber o porquê eles estavam fazendo aquilo. E depois então que eu fui saber o porquê que eles faziam, onde que eles faziam, quando começou aquilo, com quem começou. E aí eu fui sabendo para que serviu o grafite. A Fabulosas Desordens foi um projeto que aconteceu em 2007 na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, com o patrocínio da Caixa. Foi um projeto no qual fui convidada a pensar a proposta. Quando fui chamada a pensar essa história, foi porque eu já estava pensando a respeito desse lugar do grafite dentro do sistema mais estabelecido de arte comercial e institucional. Eu comecei em 98, fazer grafite, mas sempre desenhei. Na época eu estava começando a faculdade de design. Na verdade, eu tinha uma relação muito grande com o mercado de trabalho, de publicidade. Eu já tinha trabalhado antes em produtoras e tal. Então eu queria ser designer mesmo pela praticidade da profissão, para me enquadrar dentro da sociedade, assim, né? Assim, eu tenho que fazer faculdade de alguma coisa, vou fazer de alguma coisa que eu possa ganhar grana e ser feliz, né? Então eu comecei a fazer design nessa batida. Gosto, não é porque o pessoal acha bonito ou como forma de protesto até é, uma forma de expressão até é. Mas eu faço porque eu gosto, porque se eu quiser pintar lá eu pinto, onde eu quiser pintar eu pinto. E o legal do grafite é isso, porque você tem liberdade de escolher o que você vai pintar, o que você não vai, onde você vai pintar, o dia que você vai pintar, o que você não vai. O legal é isso. Isso que me mantém fazendo grafite, né? A liberdade que ele me dá de usar a técnica que eu quiser, pintar o que eu quiser, aonde eu quiser. Quando eu comecei, como qualquer pessoa começa a fazer grafite, eu fiz no melhor estilo grafite. Letras, né? Estilo Nova York, white style, que a gente chama, e personagens com uma certa crítica social, que já é uma característica do grafite brasileiro, né? Eu digo crítica social, é fazer moleque de rua, fazer mendigos, eu fazia tipo mulheres grávidas com crianças passando fome. Eu tinha um pouco dessa coisa, eu pegava um pouco isso, mas eu sempre tive muita influência da psicodelia, que eu digo, do quadrinho, da licergia dos clipes dos anos 70, dessa linguagem visual que me agradava, assim, né? Me chamava a atenção, e o lance das cores e tal. Eu comecei a ver que, assim, dentro da história da crítica social, tinha uma coisa meio sem sentido também. Se eu estava ocupando os espaços públicos que as pessoas passavam, para mim já bastava aquelas crianças no sinal jogando. Para que eu ia fazer uma criança no muro jogando? Se no sinal tinha uma criança jogando. Então eu comecei a querer, na verdade, fazer um mundo meu, um mundo lúdico.
uma coisa que não existisse, assim, que as pessoas viajassem, então, parassem na frente do grafite e falassem, caramba, que coisa legal, assim, que bacana isso aí, entendeu? Tipo, interpretasse da sua maneira, não uma coisa óbvia, uma criança passando fome no canto. Então, como o começo foi todo relacionado ao hip hop, naturalmente eu fazia esses personagens e tinha todas essas críticas também. Mas hoje em dia o meu trabalho já saiu assim, muito desse patamar e eu acho que a crítica social existe ainda nele, de outra forma, na verdade, falando das relações humanas, falando das pessoas de um modo geral, não como uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, e sim como vaidade, como outros sentimentos humanos que é do pobre, é do rico, é mais isso hoje. Quando eu fazia grafite intensamente, só fazia grafite na rua, eu pensava muito como um grafiteiro, como um pichador, como um cara que quer ter espaço na rua, ele quer conquistar mais territórios. Então, tipo, pra mim não me importava se eu ia pintar uma produção ou botar só uma assinatura. Eu queria estar em vários lugares na cidade, eu queria dar um rolê na cidade e ver meu nome pela cidade inteira. Não importava se era um Shimu pequenininho, uma Nina grandão no painel. Eu ia andando pela cidade demarcando. Eu não entendia o porquê dessa minha obsessão de querer fazer isso e com as telas, na verdade, com a presença, quando eu comecei a ter os primeiros convites, né, e a primeira vontade de pintar a tela, eu criei uma sequência, né, eu criei uma história. Isso é o meu trabalho, pessoalmente. Eu criei uma história, eu comecei a perceber que minhas telas, elas tinham relações com meus problemas, com as pessoas que estavam do meu lado, com meus sofrimentos de relacionamentos com mulheres ou com família. Tudo isso estava relacionado numa série de quadros, como se fosse uma história em quadrinho. E eu comecei a ver que meu trabalho era mais do que simplesmente os bonequinhos na rua, que eles estavam querendo falar alguma coisa pra mim já há muito tempo e porque eu estava na rua querendo aquela loucura, eu não parava e entendia o que eu realmente estava fazendo. Então durante esse tempo da rua eu não tinha essa consciência. A galeria, o fato de ter um cara, um curador, chegar e falar, ó, isso aqui é bom, isso é legal, ou então tipo, pô, gente que gosta de arte, começar a se interessar naturalmente por isso. Entendeu? Então eu comecei a prestar mais atenção no meu trabalho. E eu comecei a falar, realmente, eu acho que eu faço uma coisa que tem um porquê, um pensamento por trás daquilo. Que aí pra mim passa a ser a arte contemporânea. Que só a minha origem foi o grafite, mas é arte contemporânea. Eu faço grafite na rua, eu vou e faço um trote, entendeu? Como eu fazia antes, continuo na mesma raiz. Mas hoje eu sei que meu trabalho está um pouco mais profundo, eu penso bem mais sobre cada projeto, cada exposição, coisas que eu não fazia antes. A gente ocupou as duas grandes galerias do segundo andar da Caixa Cultural, né? Ou seja, eles foram convidados para ocupar mesmo com pinturas e instalações, diversos projetos, né? Mas eu nunca pedi para apresentarem grafite sobre tela. Sempre fui muito crítica com isso. Eu acho que existe um grande oportunismo do mercado e acho que os grafiteiros também souberam surfar muito bem numa onda de bastante oportunismo, né, de venda. E tem um grafite bonitinho na sua casa, né, que descaracteriza absolutamente o que inicialmente era o grafite, né, uma ação urbana transgressora, enfim, que é muito interessante, né? Uma cultura própria, interessantérrima, que vai lidar com questões da sociologia, da antropologia, né? Do próprio urbanismo, e também da arte, né? Questões estéticas, mas também questões éticas, né? Que lidam com questões judiciais, né? O grafite até pouco tempo atrás era crime, eu não sei se hoje em dia é, porque já ficou tão institucionalizado, como a gente chama, né? Eu realmente questiono se hoje ainda existe alguma força, digamos, transgressora no grafite, porque ele funciona muito como papel de parede nas cidades, né? No sentido em que tinha pouca diferença as coisas que a gente via nas paredes lá da galeria da Caixa Cultural e de coisas que a gente via no espaço urbano. Pouca diferença no sentido de uma espécie de choque estético, né? Cada vez mais eu comecei a perceber que os desenhos que a gente via
os belíssimos grafismos, né, desenhos, ilustrações que o pessoal fez dentro da galeria da Caixa Cultural, elas poderiam estar no espaço urbano e causando o mesmo tipo de sensação, de prazer, de alegria, enfim. Ou seja, o grafite tem um histórico inicial transgressor, ligado à periferia, ligado, enfim, à marginalidade, que isso, eu acho que de certa forma permanece, mas permanece, eu acho que cada vez mais como estampa, sabe? Sou grafiteiro, sou transgressor, sou da periferia, vou fazer um quadro, um grafite no seu banheiro da sua casa e vou ganhar uma bela grana com isso. Eu acho que quando o cara coloca numa tela, num suporte, tira da rua e bota num espaço com uma galeria para vender, eu acho que aí passa a ser um produto. E para ser esse produto, sabe, eu acho que ele passa por uma transformação. O grafite é a matéria bruta daquela arte, mas aquilo dali não é mais grafite. Grafite para mim, na minha opinião, é na rua. É você ir lá na rua, chegar a fazer de graça e fazer um grafite ali. Ali é a raiz do grafite, aquilo dali é verdadeiro. Você está indo com seus amigos pintar, isso é grafite, entendeu? Isso é totalmente grafite. Agora, por exemplo, fazer um outdoor sei lá, de qualquer empresa multinacional com a técnica do grafite, você está usando a técnica do grafite, mas aquilo não é a origem do grafite, não é o grafite na essência. Você está se apropriando, está utilizando a técnica, a linguagem do grafite para fazer aquilo. Mas é totalmente descaracterizado. Se o grafite originalmente é uma arte de protesto, feita na rua, entendeu? Que dá valor à liberdade de expressão, a tudo isso mais, você está dentro de padrões que a sociedade te impôs para você fazer aquele outdoor. Para mim o grafite é você chegar consciente do que você está fazendo, pegar suas latas e ir para a rua sem autorização e fazer alguma coisa na rua. Pintar, ou colar um stencil, ou fazer colar um post, sei lá. Eu acho que quando passa a ser uma coisa controlada, seja dentro de um ambiente, ou seja por uma empresa, com layouts, com diretores de arte ou com tudo mais, para mim perde a força do grafite. Vira um trabalho comercial utilizando a técnica do spray, do grafite, a linguagem ali. Mas não acho que, na minha opinião também, acho que não existe uma verdade sobre isso. Assim, total. Como sendo a grande salvação de um certo hermetismo, uma certa dificuldade que a gente vê numa produção de arte hoje. Nesse espaço de uma arte, desse sistema da arte, né, de arte contemporânea, não adianta só você fazer. Você precisa fazer e refletir sobre o que você está fazendo, né? É o que a gente chama de ter um pensamento crítico. Então, o que eu vi muito desse pessoal que dos grafiteiros que estão entrando para o meio de arte, e principalmente os galeristas, bom, galerista não tem que ter pensamento crítico, tem que ter pensamento mercantil, né? Mas aí lançam o pensamento mercantil e o ex-grafiteiro, agora artista, então veste a camisa de artista e vai lá e se joga, né? Faz umas telas e pinta a parede, enfim, não importa, né? Vai vender. A questão do grafite ser feito para ser colocado em galeria tem sido muito debatida ultimamente, porque querem falar que uma exposição de grafite não sei onde, uma exposição de grafite não sei onde. Para mim não é grafite, porque grafite para mim é isso, é liberdade, tá na rua, e a partir do momento que você pinta uma tela e coloca na galeria, para mim já não é mais grafite, porque grafite é na rua, no muro. E nem sempre os suportes que eles usam para expor na galeria é o spray, é o muro. Não tem como levar o muro para dentro da galeria. Até tenta, mas não dá. Então, a partir do momento que eles pintam uma tela para colocar na galeria, não é mais grafite. É um grafiteiro que pegou a técnica dele que ele usa na rua como grafiteiro
pintou uma tela ou qualquer coisa e colocou na galeria, mas não é grafite, é a técnica de grafite na galeria, com grafiteiro, mas não é grafite é na rua. A força do grafite acontece na rua. E aí, então, com essa experiência dos Fabulosos Desordens, eu tive contato também com outros caras que estavam realmente preocupados com isso, que eles falavam isso. Cara, o grafite é para ser visto na rua, grande, não tem um apuramento de definição, de traço e tal. Quando vem aqui pra dentro, é outra coisa, as pessoas vão ver o detalhe, vão ver de perto. Como é que é esse trabalho aqui dentro, se eu pensava isso lá pra fora? O que eu acredito é que o grafite tá ali na rua, dialoga com a rua, dialoga com o meio urbano, dialoga com questões que vão além das questões da própria história da arte. Não tem nenhum problema que dialoguem também com questões da história da arte, mas o que eu estava vendo, o que eu continuo vendo, o que eu vejo cada vez mais, é uma série de grafites sobre tela, que na verdade se pretendem pintura, mas que não discutem a pintura, não discutem a história da arte, e que por sua vez são pinturas, entre aspas, que podiam estar numa camiseta, numa capa de caderno, né, numa capa de um CD, ou seja, é um grafismo. O grafite para mim é liberdade, então a partir do momento que uma pessoa me chama para fazer um grafite na casa dela, na fachada da empresa dele, ou em qualquer outro lugar, e ele quer me falar o que eu tenho que fazer, que dia que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, aí já quer me ensinar o que eu deveria ensinar para ele, já quer me ensinar e já quer doutrinar. Então isso já perde total a essência do grafite, que é a liberdade de expressão. Independente do que a pessoa faça, tem que estar na rua e tem que estar na galeria. Se for bom, se for de qualidade, se tiver pano para manga, se for evoluir a linguagem, o conteúdo do cara, tem que estar ali dentro da galeria para as pessoas que são críticas de arte e críticas a esse movimento engolirem um bom trabalho. Para mim isso é importante pra caramba. Então é tão importante para mim estar dentro da galeria mostrando meu trabalho para os que não acreditam, como estar na rua para os mendigos, para as crianças que estão no sinal, para todas as pessoas também. Isso é importante para mim. Não adianta você abrir mão de um pelo outro. Acho que quem faz street art, quem faz grafite, street art, grafite, sei lá, nome que ninguém queira dar, tem que ter essa relação na minha cabeça, assim. Acho que é isso. Tá na galeria e tá na rua.